comércio aqui em Feira de Santana, na segunda e terça-feira de carnaval, né? Amplamente anunciado, divulgado. Semana passada a gente falou muito a respeito disso. Até como movimento, eu não sei se inédito, mas pelo menos para os últimos anos uma novidade, né? Para os últimos anos uma novidade. As pessoas não estavam acostumadas com isso, mas ao mesmo passe que não era feriado, né? A gente teve um movimento de Salvador de abrir o comércio. E a gente teve a palavra aqui do próprio prefeito Colbert falando nesse sentido. Olha, eu deixo bem à vontade o pessoal do comércio para decidir, não é uma decisão que cabe a mim, mas a minha opinião é que abra, porque Salvador tá abrindo, feira não tem, Salvador tem carnaval e tá abrindo, feira não tem porque vai fechar, enfim, e a gente teve a abertura do comércio anunciada para segunda e terça-feira. Eu falava aqui mais cedo no programa que me chamou a atenção o dia de ontem, porque eu estive no comércio na segunda-feira, inclusive aproveitei para imaginando, né, que estaria mais tranquilo para poder resolver algumas questões. Eu estava aqui trabalhando mesmo, né, não parei, aí estive no comércio, no intervalo entre os programas, viu, Dilson, entre 9 e 11h30, eu estive no comércio, passei lá na nossa querida Lucidata, abraço, viu, Léo, todo o pessoal da Lucidata, né, fui buscar os equipamentos lá para a Rádio Recôncavo e vi, assim, o comércio aberto, pelo menos naquela região ali, né, da Lucidata. Tá certo que algumas casas fechadas e o movimento não estava como de costume, mas as casas abertas. Ontem eu já vi um movimento diferente. Entre o viaduto da Noide Cerqueira, né, da Getúlio com a Noide, e a praça de alimentação, que foi o trecho que eu percorri, não estive na Senhor dos Passos, que é o coração do centro comercial da cidade, mas naquele trecho eu vi a maior parte, né, a vasta maioria das lojas fechadas. Bom, a gente recebe hoje pela manhã o Marcos Silva, presidente do Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Agradecer, viu, Marcos, sua presença aqui conosco, você que é uma fonte jornalística importante pra gente e daqueles que participam ativamente do nosso programa, seja como ouvinte, seja como fonte jornalística, e sempre a gente está incomodando, tá ligando pro Marco, mandando mensagem, Marco, e aí como vai ser o comércio, aquele feriado vai funcionar ou não vai, como é que é? Ele tá sempre nos atendendo com muita educação, muita presteza com a gente agradece muito por isso, e hoje presencialmente aqui no nosso estúdio. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Como que foi a concepção, né, da ideia de abrir o comércio nesses 2 dias e que tipo de balanço que se faz dessa abertura segunda e terça-feira do comércio de Feira de Santana. Bom dia, satisfação tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia aqui ao nosso grande mestre, né? A enciclopédia viva aqui, né? Nosso Dilson Barbosa aqui, Ana Paula, a produção. Inicialmente dizer que na sexta-feira eu dei entrevista aqui pro programa e a Ana Paula, na pergunta que ela me fez, Marco, vamos conversar sobre a abertura, você vai abrir, se não vai abrir? Então, na sexta-feira ainda tinha aquela dúvida. Veja como isso é ruim para todo mundo, né? Inicialmente dizer isso. Estar aqui é um grande prazer. Eu fui criado aqui, né? Estudei aqui vizinho, no Colégio Santo Antônio, passava por aqui todo dia, né? Que eu morava ali no Ponto Central, então vinha caminhando pro colégio todo dia, então tem esse gostinho aqui. Ana me chamou na hora, eu disse topo, mas não imaginei que ia sentir essa emoção, né? De estar aqui do lado do meu Colégio Santo Antônio, lembrar do meu Frei Félix, meu Frei Salomão e outros grandes mestres, Frei Aurélio e muitos outros aí que eu vou esquecer, que eram realmente fantásticos. Bem, sobre toda essa questão, né? Inicialmente dizer que toda essa polêmica tem um lado bom, é que a gente discutir as coisas, a gente avaliar, isso é muito importante, porque não existe nenhuma verdade absoluta, ninguém é dono da verdade. Tudo isso começou, Fernando, quando a gente, no início do mês de janeiro, a gente sabendo que durante muitos anos era feita a troca da segunda-feira do carnaval com o dia do comerciário, nós procuramos o sindicato dos comerciários e falamos sobre isso, que a gente estava recebendo muita ligação de comerciário, porque o comerciário sabia que se não trabalhasse na segunda, também não ia trabalhar na terça, era uma chance dele fazer um feriadão maravilhoso, né? Sábado, ou sábado à tarde, domingo, segunda, terça, e só retornar hoje pela manhã. A gente não teve nenhuma resposta, nós ampliamos essa oferta de troca, oferecendo, além de tudo isso, mais um dia livre até o dia 31 de outubro, né? Já falei sobre isso aqui, o day off, que cada trabalhador, em comum acordo com seu empregador, podia escolher esse dia. Bem,
A gente não recebeu resposta nenhuma, vou ser breve porque esse assunto já conversou muito. Chegando no dia 8 de fevereiro, já em cima do carnaval, a gente tentou a última negociação sem qualquer retorno, nem retorno a gente tinha. E fizemos a coletiva de imprensa dizendo que ia abrir realmente, porque já estava em cima da hora, né? As pessoas já tinham dificuldade em mudar uma programação, quem ia viajar, quem alugou alguma coisa, quem comprou um pacote, quem ia brincar o carnaval. Então, para resumir, a gente entende que de tudo que aconteceu, que ficou a lição. Ficou a lição que a gente precisa sentar e conversar com bastante antecedência, porque a pior coisa que tem realmente é a insegurança jurídica, você não saber o que é que você pode fazer ou não, né? E também a imprevisibilidade, as pessoas não saberem de sua vida. Imagine, faltando 4 dias, você não saber se você vai trabalhar ou não vai trabalhar, se vai poder visitar um parente, se vai poder brincar o carnaval, quem gosta, quem vai viajar, quem quer fazer um retiro espiritual, então tudo isso, né? Sobre os dias especificamente da abertura do comércio, segunda-feira foi muito bom mesmo, né? Foi acima da média. E o comércio de feira ele é muito diversificado. A gente tem aquela ideia do comércio do centro, da Ciel dos Passos, Salles Barbosa, Marechal, né, início da Getúlio Vargas, mas hoje, o comércio de feira funciona todos os dias. Cada bairro desse de Feira de Santana é uma cidade. Você falou agora da Artemia Pires. Artemia Pires é uma cidade. Lá você encontra de tudo, né, na Artemia Pires. Ninguém precisa sair. Quando a gente fala em abertura de comércio, inclui a Artemia Pires também. Exatamente, inclui a Artemia Pires, inclui o Tomba, inclui Cidade Nova, inclui Sobradinho, inclui aqui a Estação Nova, que tem ali a feirinha e tem um comércio forte também ali. Então a gente tem que pensar o comércio como macro. A gente às vezes fixa muito nos shoppings ou no centro da cidade. E essa é a nossa responsabilidade como dirigente empresarial. Por isso que eu falo que às vezes é complicado, que quando você faz uma convenção coletiva, você faz para uma empresa multinacional que está feita aqui, que está instalada aqui em Feira de Santana, e faz para aquele pequeno empresário que trabalha ele, a esposa, e às vezes mais um trabalhador ali. Porque as empresas são diferentes, mas o trabalhador, perante a convenção coletiva, ele é igual. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente trata qualquer coisa coletiva no comércio de feira, porque você está fazendo uma norma que acaba se transformando numa norma legal, e aí vale para todo mundo. Então foi isso. Então eu diria que a terça-feira foi muito prejudicada por essa dúvida, vai abrir ou não vai abrir, né? Várias pessoas de fora que vinham me ligavam, rapaz, vai abrir mesmo ou não vai? Porque a gente ouve alguns comentários e parece que o pessoal não vai abrir, né? E você olhar bem, voltando a citar o exemplo das grandes empresas, nós temos em feira, inclusive, multinacionais, empresas que têm capital de fora do Brasil. Será que uma empresa dessa consegue montar uma programação, um marketing, uma equipe de trabalho faltando uma semana, 5 dias para isso? Às vezes depende de uma matriz, até fica fora do Brasil essa matriz. Então, essas empresas, por exemplo, aqui, não abriram na segunda-feira. Já no shopping, porque tem um contrato, né? Quando uma empresa assina um contrato com o shopping, ele se compromete a cumprir os horários do shopping. Então, no shopping abriu e foi um sucesso. O shopping fez programação, o shopping, né? Ana Paula comentava aqui na interna, inclusive, que ontem o shopping estava bastante movimentado, né? Vira até também uma opção de lazer, né? A Feira de Santana a gente nota muito isso. O pessoal não tem nada para comprar na cabeça, vai passear no shopping, acaba comprando também. Exatamente. Né? Então a gente fala isso, a gente tem que pensar sempre muito de uma forma 360 graus. Né? Você fecha tudo na cidade. Quem tem um filho, por exemplo, que precisa de lazer, criança precisa correr, precisa brincar, precisa gastar energia. Né? Eu bem sei disso. Não é isso? Um de 3 anos e um de 8 meses. Exatamente. Imagine, se todo o comércio da cidade fecha, você não tem um parque, você não tem nada que você possa levar um filho. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? A festa tem que ser inclusiva. Hoje a legislação brasileira, hoje não, há muito tempo a legislação brasileira nesse quesito trabalhista, ela é muito rigorosa e a gente sempre fala que a gente não passa a mão na cabeça de empresário que não cumpre a legislação. Não passa. E hoje você tem o Ministério Público do Trabalho, você tem a legislação. Então, quando falam assim, o comércio vai funcionar como no shopping de 9 da manhã a 10 da noite, funciona, mas não é a mesma equipe. Na hora que você gera mais turno de trabalho, você gera mais emprego, mais renda. Porque você tem o banco de horas, que você consegue trabalhar mais horas, mais limitado dentro da lei. Mas quando você amplia os horários, você amplia o trabalho também. Você gera mais oportunidade de trabalho. Até porque ninguém aguenta trabalhar, né, 16 horas por dia. Ninguém aguenta trabalhar 12 horas por dia. Eventualmente pode até suportar, mas não é o normal. O normal são no máximo 2 horas extras por dia. E ninguém faz hora extra, porque quando o empregador começa a pagar muita hora extra, ele sabe que é muito mais caro do que ele contratar um novo trabalhador
porque a hora extra é 100% que paga. Então, e o trabalhador vai estar cansado já. Então, é o que eu falo, quanto mais você tem atividade produtiva, mais você gera emprego, gera renda. E a cidade, o Brasil, a Bahia vive de renda. A gente tem que gerar riqueza. Porque se não gerar riqueza, a gente fica sempre nesse sinuca de bico, né? A Bahia é um estado maravilhoso, mas que precisa evoluir nessa questão do emprego, da renda. A Bahia é o estado com o maior índice de desemprego do Brasil, né? A gente precisa melhorar isso, e só se melhora isso gerando emprego e renda. Pois é, eu digo sempre isso, né? Todo mundo que trabalha como funcionário em qualquer empresa tem que torcer para a empresa dar muito certo. E no mínimo, o seu emprego só depende do seu desempenho, né? Então, muitas vezes, atividades econômicas, cada vez com dias úteis reduzidos, a tendência é de prejuízo e a tendência é, de fato, de diminuição de postos de emprego. É lógica, né? É uma coisa bem lógica. Agora, você tocou num ponto interessante aí, que é o crescimento do comércio de bairro, né? Eu citava Artemia Pires, você falava Artemia Pires. Aí eu fiz uma viagem aqui na memória. Talvez antes, né, desse movimento de Artemia Pires e Fraga Maia, a gente tinha aí a Cidade Nova, né, que é um bairro que já há alguns anos, algumas décadas, né, tem um fortalecimento no comércio no bairro, e o Tomba ainda dentro do anel de contorno, né, a Cidade Nova depois do anel de contorno, o Tomba dentro do anel de contorno. Aí a gente teve a Fraga Maia, né, que foi um case de sucesso também. Hoje, você encontrar um ponto comercial na Fraga Maia, eu tenho um amigo que demorou quase um ano para encontrar um ponto comercial na característica que ele queria, claro, né? E encontrava, mas ou era caro demais, ou não tinha a característica que ele esperava, aquela coisa toda. E a Artemia Pires também, mais recentemente, com um boom também comercial. O quanto que isso tem influenciado, ao seu modo de ver, para o fortalecimento do comércio da cidade, e o quanto que isso tem mudado a característica também, porque há pouco tempo atrás, né, a gente pensava no comércio de feira, a primeira coisa que vinha na cabeça era a Avenida Senhor dos Passos, né, gente andando para todo lado ali. Isso tem modificado, né? Fernando, você é muito jovem, você pensa muito na Senhor dos Passos, né? A gente já pensava na Rua de Aurora, Salles Barbosa. Rua do Meio. Rua do Meio. Rua do Meio. Mas é isso, a gente tem que ter essa preocupação e sempre pensar, como eu falo, globalmente. A gente até tem que fazer esse exercício como líder empresarial, porque a gente está lá no Sindicato do Comércio e a gente trabalha, a gente é trabalhador de todo o comércio de feira. Então eu tenho que fazer esse exercício, eu tenho que pegar de vez em quando o carro e andar no Jorge Américo. Você precisa ver. Verdade, ali também. Jorge Américo, a quantidade de atividade empresarial que você tem ali. E dói o coração você ver tanto empresário ali, tanta gente gerando emprego e renda. Infelizmente, muito comércio tem que botar grade por causa da insegurança. Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar muito no Brasil, de um modo geral, na Bahia em especial, Feira de Santana em especial. É assim um pedido que a gente faz. Inclusive, eu quero agradecer aqui a Major Lília, que deu um apoio fantástico na abertura do comércio, na segunda e na terça, né? Com todas as limitações, com grande equipe que estava fora no Carnaval de Salvador e outras cidades, e ela conseguiu juntar isso, dar segurança, porque um dos grandes itens que a gente via aqui quando ia falar que o comércio ia abrir era isso, né? Poxa, será que vai ter segurança? Será que não vai ser inseguro? Eu falava, meu Deus do céu, se a gente tiver medo de ir no centro comercial de Feira de Santana, o mundo está acabado, nossa Bahia, nossa Feira de Santana está acabada. Então, tem uma série de coisas. Hoje as pessoas, por uma série de motivos, as pessoas estão se resolvendo no seu próprio bairro. Hoje a pessoa já não imagina, né, pegar um carro, pegar um transporte coletivo para ir resolver uma coisa. Ele quer saber até se tiver um médico lá próximo, se tiver um cinema, uma atividade qualquer, um parque por filho, alguma coisa, ele está se resolvendo por ali. E essa é uma grande preocupação, porque isso é bom, mas também a gente tem que ter preocupação com o centro. Muitas cidades deixam seus centros comerciais se destruírem e depois tem que gastar milhões e milhões e bilhões para recuperar. Como em Salvador, Pelourinho, Primeira coisa que me veio à cabeça foi Salvador. Não é isso? Quer dizer, a gente fala isso e pensa, poxa, deixa acabar. Por isso que a gente valoriza muito o trabalho do pessoal da Salles Barbosa. A Salles Barbosa tem um grupo de empresários ali que está transformando a Salles Barbosa. Podem ter certeza que já é e vai ser um case de sucesso do Brasil. Já é um dos pontos mais caros do Brasil. E aí você vê não só a Salles Barbosa, mas tem Feiraguai, toda aquela região do Feiraguai,
Já estão construindo mais um shopping lá, um shopping também de importados. Então é tudo isso. A gente tem que ter essa visão, sempre com um olho no padre, outro na missa. Já que eu estou aqui, né? Perto da minha igreja, aqui dos Capuchinhos, onde eu casei, onde hoje de manhã passei na minha caminhada, fiz minha oração, né? Ter realmente esse olhar no padre e outro na missa, não é isso? Porque a gente tem que sim fortalecer o comércio de bairro, mas sempre também não deixar o centro se degradar. E nesse ponto o Projeto Centro tem sempre nosso apoio. Feira de Santana tem que ter um comércio disciplinado, tem que ter realmente uma segurança pública e segurança sanitária também. Imagine ali quanta coisa você consome, que você tem que ter cuidado com a origem, com se tem realmente um local correto onde as pessoas façam a higiene, os trabalhadores, tudo isso. Então, o que você falou é muito importante, a gente tem que valorizar o comércio dos bairros, os bairros estão crescendo. Feira de Santana é imparável. Feira de Santana é imparável. Você pega o carro e vai lá no panorama, lá depois do Tomba, você vê a quantidade de comércio que tem. Por outro lado, você vai na Artemia Pires. O comércio do Tomba parece que já está emendando com o CIS, né? Já está emendando com o CIS, é impressionante. Já emendou com o CIS, já está ali entrando no Parque Panorama, muito forte, tem um supermercado grande ali naquela região, tem ali, né? Aí você vem pro lado de cá, Artemia Pires, já derivou ali para Avenida Iguatemi, né? E a Ayrton Senna, né? Então você vai seguindo, aí você vai na Fraga Maia, que como você citou aqui, e por aí vai, Sobradinho também, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana é imparável, a gente tem que ter muito cuidado com essa cidade. Pois é. Bom, em relação ao ano de 2023, a gente está em 22 de fevereiro, ainda é tempo de avaliar as coisas em relação ao ano que passou e projetar o ano que vem aí. Primeiro trimestre é mais ou menos dessa forma, né? A gente vai sentindo o ano para depois engrenar mesmo. Você acredita que a gente tem a oportunidade, depois de alguns anos, de passar a ter um ano de crescimento? Porque em 2022 a gente falava muito em juntar os cacos e recuperação. Vamos se recuperar dos prejuízos da pandemia. A gente ainda entrou em 2022 na pandemia, mas talvez segundo semestre aí tenha sido um momento que a gente deslanchou mais, que as atividades aconteceram mais na sua totalidade, embora a gente ainda teve ali ia acontecer micareta, não aconteceu, teve aquela questão ainda, né, de uma insegurança. E 2023 a gente espera que seja o primeiro ano 100% sem pandemia, né? Vamos ver depois do carnaval. Mas que tipo de expectativa que a classe empresarial, a classe comercial tem para esse ano de 2023? É de crescimento mesmo? Fernando, a gente passou por períodos muito difíceis. Durante a pandemia, em especial, a quantidade de empresas que foram fechadas foi assim terrível, avassaladora. Foi um momento gravíssimo e a gente está começando a se recuperar agora. E tudo que a gente pensa na recuperação é a estabilidade. É você que tem alguma reserva, você queira fazer um investimento, queira melhorar a fachada de sua loja, queira capacitar a sua equipe. E para isso, você tem que ter segurança. Esse início de ano com o carnaval já está nos dando uma sensação de normalidade já. Né? Vamos aqui pedir a Deus que não tenha nenhum problema depois do carnaval em termos de recidiva de Covid, né? Porque se tiver isso vai ser uma perda de confiança terrível, nem pensar isso, né? Que a parte política se acalme também. Eu acho que a sinalização já começa a vir nisso. O próprio presidente do Banco Central, na última entrevista, disse que está para conversar com o novo governo, que o Banco Central é um órgão de Estado e não de governo, né? E a gente entende que essa conversa é muito boa. Quando tem todo esse barulho, um falando do outro, isso gera uma instabilidade. E aí você pensa, vou tirar meu dinheiro da aplicação financeira, rendendo 2% ao mês, sem fazer esforço nenhum para colocar no negócio. Então você tem que ter segurança, você tem que ter realmente incentivo para fazer isso. E o que dá mais incentivo, porque o brasileiro, ele é um empreendedor nato. Você pode ver. Quando a pessoa perde o emprego, ele primeiro, antes de procurar um novo emprego, se ele não tiver nada em vista, ele procura empreender. Ele vai fazer qualquer coisa. Ele pensa em fazer bolo para vender, ele pensa em fazer um serviço extra, um trabalho. O MEI, que é um microempreendedor individual no Brasil, é um case de sucesso mundial. Mostra que o brasileiro gosta de ser empreendedor, né? O mundo hoje quer conhecer o MEI, quer colocar o MEI, que dá cidadania. Você paga uma pequena taxa mensal, você tem direito à aposentadoria,
você tem direito à previdência social, né? Acidente de trabalho, uma série de coisas. Então, a gente entende que esse ano, né, se normalizando, né, já está aconteceu o carnaval. Temos que pensar no próximo passo aqui em Feira de Santana, que é a micareta, fazer uma festa realmente que a gente traga recursos para a cidade. Isso com essa normalidade, não tenho a menor dúvida que as coisas vão entrar nos eixos e existe uma boa perspectiva. O Brasil, apesar de toda a dificuldade, ele está num bom momento comparado com o resto do mundo. Hoje o Brasil tem uma inflação menor do que Estados Unidos, do que a União Europeia. Né? O Brasil tem reservas hoje em dia. O agro brasileiro é um sucesso no mundo. O Brasil hoje alimenta o mundo. Então, a gente tem que pensar todo esse lado positivo do Brasil, né? Investir mais em educação. Tudo vem da educação. Até os anos 60, a Coreia do Sul, que hoje é o, né? Quando se falava naquela época o tigre asiático, porque estava crescendo. A Coreia tinha uma economia menor que a do Brasil. Hoje, meu Deus do céu, a gente pensa em Coreia, pensa em quê? Né? Pensa em tecnologia, empresas de telecomunicações, de informática, automóveis. Então é isso, o Brasil tem que investir muito em educação e tem que ter previsibilidade. É a palavra que eu mais repito, é isso. O que mais deixa o empreendedor aflito é ele não saber do dia de amanhã. Aí, só para concluir, né, eu acho que essa questão da micareta ficou a lição, mas hoje é quarta-feira, o banco ficou fechado sábado, domingo, segunda e terça. E hoje tem as duplicatas de hoje. Hoje paga o Simples Federal. Rapaz. Hein? Tá lá a pancada. Então, o empresário que ficou sem faturar esses dias todos, hoje tem a obrigação. Tem que pagar tá lá, de todo jeito. Tá lá acumulado, né? Tá lá a pilha. E não adianta ligar pro governo e dizer, foi carnaval aqui não tem carnaval, o banco tava fechado, me dê um tempozinho, me dê um prazozinho aí. A partir de amanhã é 0,33 ao dia, que dá 9% ao mês de multa. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Pois é, sem dúvida, sem dúvida. Pois é, agora é arregaçar as mangas. Eu até falava no começo do programa, semana curta, né? Mas tem que correr atrás. Quem tá mandando um forte abraço para o senhor é o Walter, né, da Quali 3. Um abraço, viu, Valtinho? Bom dia, Fernando. Manda um abraço para o seu Marco. Gente boa demais. Também o nosso querido Mauro Ricardo, parabenizando pela entrevista. Um abraço para você, Mauro. No mais, é te agradecer, desejar um bom ano de 2023 para o comércio de Feira de Santana. Eu digo sempre isso, Feira de Santana é uma cidade essencialmente comercial. Ela vem do comércio, já começa pelo nome Feira de Santana. Ela vem do comércio, inclusive há esse movimento já, você falou do MEI, uma coisa que me chama muita atenção também. Essa profissionalização do comerciante de Feira de Santana é uma epopeia mesmo, uma coisa que tem crescido muito. Né? Muita gente saindo da informalidade, abrindo o MEI, aí daqui a pouco contrata um funcionário, contrata outro, já desenquadra do MEI, aumentam o tamanho da empresa. É de fato um caminho. Eu também sou um admirador do MEI por conta disso, porque ele coloca a pessoa no caminho de iniciar uma profissionalização do seu negócio, né? Sair da informalidade e gerar mais empregos e por aí vai. E a gente fica muito feliz com esse crescimento que a gente tem do comerciante profissional aqui em Feira de Santana, né? Ele se profissionalizando. Então, desejar um grande ano para o comércio da cidade, né? Que é o que é a mola mestra do nosso município. E um bom 2023, agradecer, viu, a parceria de 2022, dos outros anos, e desejar também uma parceria de sucesso em 2023. Nosso querido Peu do Bafo te manda uma mensagem também aqui, te manda um abraço também. Grande Peu. Fala Pedro Franklin, quase ninguém sabe quem é. Agora fala Peu do Bafo, a cidade toda sabe quem é. Foi colega do Marco no Santo Antônio, né? Mandando um abraço para você. E tudo de melhor pra gente, pro comércio, pra economia de Feira de Santana em 2023, viu? Ô, Fernando, até assim a gente fica emocionado, né? Você citou o exemplo aí da Core 3, que é uma empresa, né, ferense, que investe em tecnologia, que é líder. Uma história muito bonita a empresa. Muito legal, né? Você falou de Mauro Ricardo também, não foi? Mauro Ricardo, da Di Ricardo. Da Di Ricardo, né? Isso. Mauro também da Di Ricardo. Realmente uma empresa também que leva o nome de Feira de Santana para fora, não é isso? Isso. A Di Ricardo está inclusive São Paulo, que é o centro econômico do Brasil.
Ela está com sua grande empresa distribuidora lá em São Paulo, no Brás, além de outras cidades aqui na Bahia e no Nordeste. Então, é como eu digo, é acreditar sempre no país, né? Falta as autoridades fazerem a parte dela. Verdade. É um exemplo fantástico, né? Uma empresa feirense que hoje está lá em São Paulo, né? Levando riqueza para São Paulo também, que foi a história de São Paulo, foi construída, né? Principalmente pelos nordestinos que levam isso, e continua esse exemplo. Então, a empresa feirense, que já está no Brasil todo, mandar um abraço para Peu, realmente. Ele só não pode dizer que ano foi que a gente foi colega, senão senão vai ser um problema sério aqui. E agradecer mais uma vez, né? Realmente a gente entende que o rádio em Feira de Santana é diferente de tudo, né? Nós temos televisão, temos jornais, temos a internet, e o rádio, lá atrás, quando se diziam que via televisão, né? Rádio vai acabar com televisão, via internet, nada. Agora que a internet está levando rádio para o mundo todo e até fora do mundo. Na nave espacial. O pessoal tá te assistindo em imagem aqui, inclusive no YouTube do programa, para você ver como existe essa convergência, né? Exatamente. Então é isso, o rádio é uma coisa que cada dia, pela sua capacidade de evolução, ele se adapta rapidamente às novas tecnologias. Você está com imagem, está com som, está com tudo aqui. E está no mundo todo, né? Está no mundo todo. A gente ouve de vez em quando, chega uma mensagem de um ouvinte que está do outro lado do mundo. Então é isso. Agradecer também essa possibilidade de comunicação. Ficou a grande lição que a gente precisa dialogar cada vez mais, né? Eu deixo aqui realmente, não existe nenhum tipo de revanchismo, pelo contrário, a porta está aberta para o Sindicato dos Comerciários. Nós sempre negociamos em alto nível, e a gente vai continuar nesse processo, né? Houve aí uma falha de comunicação nesse meio aí, e a gente precisa corrigir isso, porque quem ganha é a cidade. Não existe trabalhador sem empresa, nem empresa sem trabalhador. Você pode ter o capital que você tiver, você monta a empresa. Se você não tiver gente, essa empresa não vai para frente, não. Então é isso que a gente quer trazer benefícios. Eu queria um dia falar com vocês aqui sobre a maior evolução que a gente teve nos últimos anos na convenção coletiva, que foi o benefício que foi criado, do plano odontológico, da telemedicina, dos seguros, do benefício natalidade, porque hoje todo comerciário de feira tem todos esses benefícios. Infelizmente esses assuntos não dão muito ibope, né? Se fosse problema dava mais ibope, mas a gente precisa falar sobre isso. Hoje o comerciário, ele tem cidadania, ele tem esse benefício, o emprego no comércio não pode ser mais aquela coisa que a pessoa trabalha no comércio até conseguir uma coisa melhor, até passar na universidade. Não. A gente tem que reter os talentos também no comércio, e só consegue reter melhorando renda. O dinheiro do comerciário fica aqui em feira. Então a gente tem que melhorar treinamento, renda, qualificação e benefícios também, porque todo mundo ganha. Pois é, sem dúvida alguma. Bom 2023 para todos nós, viu? Obrigado aí pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Começamos então com o Marco Silva.